Graça e paz, amados irmãos, chegamos ao capítulo 16 do Evangelho segundo Marcos. A última parada nessa nossa jornada por esse belíssimo trecho das Escrituras Sagradas. Estamos percorrendo já há algum tempo e hoje chegamos a esse capítulo final. Um capítulo breve, mas muito importante, pois conclui Marcos o seu Evangelho com a ressurreição de nosso Senhor. Aqui no início, versículo 1, ele fala que ao final do sábado, certamente era o dia, o Shabat, o dia em que não era permitido trabalhar e fazer negócios. Então esperaram encerrar o sábado e Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E aí no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram até o sepulcro e indo a caminho, elas deviam estar um pouco desnorteadas. Elas nem se deram conta que elas teriam que levar alguém com elas para remover a pesada pedra que fora colocada na entrada do sepulcro. E o versículo 3 nos revela isso, e elas ficaram atônitas sem saber o que fazer, mas quando foram verificar, a pedra, que era muito grande, diz o versículo 4, havia sido removida. E nós sabemos que foi um milagre, algo maravilhoso, para testificar a ressurreição do Senhor. Entrando no sepulcro, diz o versículo 5, elas viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. E os versículos 6 e 7 resumem, e também o versículo 8, algumas temáticas que foram tratadas ao longo de todo o Evangelho de Marcos, e que eu falei constantemente, e que você pode verificar, inclusive, no primeiro estudo dessa série, que é uma introdução, em que eu falo de alguns aspectos importantes a serem observados ao longo desse maravilhoso Evangelho. Você vê que elas ouvem assim: "Não tenham medo", disse ele. "Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse." Então, vemos aqui uma temática que é enfatizada grandemente nesse evangelho, que é da cristologia, da pessoa e da obra de Jesus. Aquelas mulheres foram procurar por Jesus morto, pelo Cristo que estava sepultado, fechado por trás de uma pedra, num sepulcro, e ele já não estava lá. Elas não tinham uma percepção clara ainda de quem era Jesus e de que o que ele tinha dito, que era necessário que ele sofresse tudo aquilo, que ele morresse, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia, de fato aconteceria. Então aqui vemos um aspecto importante, Marcos mais uma vez revelando a pessoa e a obra de Cristo, algo que não estava claro para os seus discípulos, no caso aqui para essas mulheres. E aí entra o segundo assunto muito tratado, juntamente com outro tema muito tratado, que é o embate de Jesus com os poderes das trevas, com os espíritos malignos. Mas um segundo tema que é muito abordado em Marcos é o fracasso dos seus discípulos. Inúmeras vezes vemos os discípulos falhando, tendo entendimentos errados e agindo de forma inoportuna, como você pode ver nos estudos anteriores, que reflete bem a nossa natureza humana, a nossa tendência de não crer naquilo que Deus nos afirma em sua palavra, de não enxergar as coisas por uma ótica espiritual, mas somente por uma ótica carnal e terrena. Então aqui vemos nesse relato, se conclui no versículo 8, tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Então, quando deveriam estar procurando o Senhor vivo, ressurreto, elas foram procurar pelo Senhor morto e saíram de lá temerosas e assustadas, como nós muitas vezes ficamos ao não enxergar toda a grandeza do Evangelho que é proposto a nós. E o curioso aqui é que Marcos parece estar um pouquinho diferente de Mateus, mas é que, diz o Grant Osborne, Marcos termina a história destacando o fracasso dos discípulos. E ele faz o mesmo aqui, concentrando-se no fracasso das mulheres e no fato de que ficaram temporariamente mudas de tanto pavor. Mateus conta o restante da história, enfatizando o temor reverente daquelas mulheres. Como você pode conferir, eu vou deixar como leitura complementar nesse dia
os evangelhos, os demais evangelhos, o relato da ressurreição nos outros evangelhos, que são passagens maravilhosas. E aqui, quando Jesus fala que vai para a Galiléia, está diante, quer dizer, possivelmente o anjo aqui fala, né? Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. O Grant Osborne também fala algo interessante, que na Galiléia Jesus escolheu os seus discípulos e comissionou, especialmente os seus apóstolos, no capítulo 1 de Marcos, os comissionou no capítulo 3, os enviou à sua missão no capítulo 6, e ele continua, é o lugar de revelação, de entendimento crescente, e agora será o lugar de restauração, em que o fracasso dos discípulos será transformado em vitória. A Galiléia se torna, portanto, o lugar de início da missão aos gentios. Essa é a sua grande comissão, como você vê lá em Mateus 28, versículos 18 a 20. E aqui, uma outra curiosidade é que também, quando é falado que deve dizer aos discípulos, versículo 7 fala, digam aos discípulos dele e a Pedro. Parece que é um destaque aqui do evangelista Marcos, e talvez até por esse evangelho alguns crerem que foi ditado por Pedro, do detalhe de chamar Pedro, que devia estar arrasado por ter negado o Senhor 3 vezes, e aqui ele é incluído no grupo de discípulos, mesmo tendo negado Jesus. E aí, a partir do versículo 9 até o final do Evangelho, versículo 20, fala da ressurreição de Jesus, da sua aparição, e alguns relatos, como o de Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús, aparecem aqui numa forma bem reduzida, e aí Jesus tem uma forma parecida com a grande comissão de Mateus 28, inclusive no versículo 15, versículos 15 e 16. Inclusive, eu já ouvi pessoas falando que Marcos seria um relato de evangelismo e Mateus um relato de discipulado. Mas esse entendimento é um pouco errôneo, porque na verdade tudo está junto, porque o evangelismo é a pregação do evangelho para que pessoas se tornem discípulos. Então esse texto de Marcos 16:15 está muito relacionado com o texto de Mateus 28, 18 a 20. E aqui no versículo 16, quando fala quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, reforça que o batismo é uma ordenança do Senhor. Deus nos ordena, Cristo nos ordenou a sermos batizados, é um mandamento de Deus, mas aqui fica claro que quem não crer é que será condenado. E aí nós vemos o exemplo, por exemplo, do ladrão da cruz, que não teve tempo de ser batizado. Todo cristão que confessa que crê em Jesus deve passar pelas águas do batismo, mas não havendo essa possibilidade, uma pessoa num leito de hospital, ou como foi o ladrão da cruz que morreu logo em seguida, isso não significa que a pessoa não será salva por não ter passado pelo batismo. E aí vem alguns relatos de sinais maravilhosos que se cumpriram no livro de Atos. Você pode ver que todos eles ali, à exceção do que fala de beber veneno mortal, mas até pegarem serpentes, nós vemos Paulo em Atos 28, isso acontece, a serpente o pica e ele não morre, sinais maravilhosos, e depois fala da ascensão de nosso Senhor. Uma breve nota teológica, esses versículos 9 a 20 são objeto de certa controvérsia, porque alguns manuscritos contêm esse trecho e outros não. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, que não é o nosso objetivo aqui, mas só uma curiosidade. Então, existem autores que entendem que esse texto não faz parte das escrituras, e por isso que você vai ver em algumas bíblias esse trecho entre colchetes, e outros entendem, boa parte da igreja entende que faz parte das escrituras, mas de qualquer maneira o Grant Osborne faz uma observação muito interessante, que todos esses versículos você vê, de alguma maneira, eles sendo reforçados, ou sendo até mesmo parte deles repetidos em outros evangelhos. Eu vou botar isso na descrição do vídeo, em João, em Lucas, em Mateus ou no livro de Atos. E com isso, irmãos, chegamos ao final dessa nossa jornada. Eu sugiro que você volte a ler Marcos. Eu já li Marcos algumas vezes, talvez muitas vezes, não sei ao certo, mas a palavra de Deus ela é riquíssima, ela é maravilhosa. E sempre que eu leio, sempre que eu estudo, eu descubro coisas novas. O Espírito Santo ministra algo novo no meu coração, porque a palavra de Deus ela é rica, ela é maravilhosa. E eu espero em Deus que essa jornada, e se for o caso você voltar e ler novamente, ouvir os estudos novamente, possa contribuir para que você entenda melhor quem nós somos como pecadores e falhos e quem é nosso Senhor maravilhoso que nos amou, que nos salvou por um alto preço. Como uma leitura adicional, também deixo para nossa reflexão 2 Timóteo 3,
16, quando Paulo fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Espero que esses estudos também despertem em você que me ouve, seja que me ouve agora, em 2020, quando estamos ainda nesse período de pandemia. No primeiro estudo eu falei que eu não sabia quanto tempo duraria a pandemia, que talvez poderia acabar antes, mas já percorremos todo o Evangelho de Marcos, ainda estamos em sistema de isolamento social, mas nós não sabemos muitas coisas, mas independente do tempo dessa pandemia, das coisas que acontecerão, Deus continua soberano, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Ele voltará para nos buscar, isso não vai mudar, nada vai mudar essas verdades que devem estar vivas em nosso coração. Então, minha oração é que todo esse trabalho venha gerar amor pela palavra de Deus, anseio pela glória de Deus e desejo por conhecer mais o nosso Salvador maravilhoso. E como a nossa oração nesse último dia, eu deixo 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, segunda parte do versículo 15 e o versículo 16, que é uma doxologia, uma oração de louvor a Deus, com a qual eu concluo essa série de estudos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, seu coração, que aumente o desejo por conhecê-lo, pois, como disse Jesus em João 17,3, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus abençoe sua vida e sua família. Eu concluo esse trecho maravilhoso da palavra de Deus, 1 Timóteo 6, versículo 15, a segunda parte, 16. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém.